Irmãos, nós estamos estudando santificação e entramos para a questão da oração. Como é que a oração se harmoniza com essa questão da santificação? E nós fomos buscar emprestado o que diz o Catecismo de Fé de Westminster, Catecismo Maior, a respeito da oração. A pergunta 190, que diz: o que pedimos na primeira petição? Na oração do Pai Nosso, a gente pede o quê? Primeiro, a primeira coisa que a gente pede na oração do Pai Nosso é o quê? Santificado seja o teu nome. Então, a primeira coisa que nós pedimos é algo relacionado a Deus, não é relacionado a nós. E o que nós pedimos é o que Deus é a sua essência, o seu ser é santo. Só que nós pedimos para que Deus santifique o nome dele, porque nós não temos essa capacidade, então que Ele nos dê essa capacidade. Isso implica dizer que nós devemos orar para que Deus nos capacite a santificar o glorioso nome dEle, e que Ele nos incline, e não só a nós, a todos, a glorificá-lo em pensamentos, palavras e obras, por completo. Então nós amamos tanto a santidade de Deus, que por onde a gente vai, a gente quer que ela esteja ali. A gente quer que pessoas estejam glorificando o nome de Deus, falando desse Deus, sendo grato a esse Deus, de pensamentos, de palavras e de obras. É assim que deveria ser a nossa vida. O nosso propósito era sair sendo um guardião, que ninguém pode guardar a santidade de Deus, mas era para a gente sair dessa maneira. Espera aí, aonde é que estão os meus filhos? Estão tipo Jó. Jó sacrificava ao Senhor só por imaginar que aonde os filhos estavam, pudessem estar pecando contra o Senhor. E ele não queria isso. Então, o teu chamado é para que Deus seja santificado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Mas quando ele diz Pai Nosso, observe, está dizendo que é um Pai não só seu, mas um Pai de todos nós. Por isso, quando ele diz santificado seja o vosso nome, ele está trazendo ainda esse sentimento de que não só você, mas tudo e todos ao seu redor. Abram aí a palavra de Deus nos Salmos 19, versículo 14. Veja o interesse do salmista. Ele estava preocupado com a glória de Deus, mas ele não estava preocupado somente em falar das grandezas de Deus, em expressar com seus lábios a glória de Deus, mas também com os seus pensamentos. Veja o que ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Percebem a preocupação do salmista? Ele não ficava só preocupado em sair por aí falando besteira e desonrar o nome de Deus, não. Ele se preocupava em pensar de forma que agradasse a Deus, que o nome de Deus fosse glorificado nos seus pensamentos. Isso é ser cristão genuíno, porque ser cristão de vir para a igreja, o joio ele também pode ser. Ser cristão de falas, de palavras, de lábios, o joio também pode ser.
Não foi isso que Jesus Cristo disse? Esse povo aí, ó, honra-me com os lábios, mas a mente, os pensamentos, o coração está muito longe de mim. Então o que o salmista está dizendo é: não, Senhor, que não seja só o meu falar, mas sejam os meus pensamentos agradáveis diante de ti. E no 103, o versículo 1, veja o que diz: bendize. Quem é que o salmista está ordenando bendizer ao Senhor? Ele está dando uma ordem aqui: bendize. Quem? Ó minha alma, minha mente, meus pensamentos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o que mais? O que mais de Davi deveria bendizer ao Senhor? Tudo que há nele, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Já imaginaram, irmãos? Tudo que Davi possuía, tudo que Davi era, tudo que Davi tinha, tudo que o salmista possuía, tudo, ele dizia: Senhor, que seja para a tua glória, que bendiga o teu nome, que até a minha alma bendiga o teu nome. Essa é a diferença, meus irmãos, do crente genuíno, do verdadeiro cristão, para um farsante que se passa de cristão. O farsante não tem isso como anseio de alma. Ele até faz igual você faz. No entanto, se você pudesse sondar a alma dele, você ia ver o quão porca, o quão podre é a alma dele. Porque não se preocupa com nada do que fala, só se preocupa com as coisas dos seus interesses. Já o cristão genuíno não. Ele se incomoda diária e constantemente. O que é que eu posso fazer para bendizer o nome do Senhor? Com minha alma, com minhas posses, com minha vida. Então a mente dele está fervilhando o tempo todo. Ah, mas a minha não está assim. É só de vez em quando. Então você reaja contra você mesmo. Você não é tão bom no gatilho para reagir contra pessoas que falham com você. Seja tão duro ou mais consigo mesmo, para que você desperte para a glória do nome de Deus. Observe o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 11. Veja a oração que Paulo fazia. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente. O quanto? Mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, para que sejam sinceros para o dia de Cristo. Sinceridade, isso é amar de alma, isso é glorificar de mente, cheio do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então tudo tem que ter esse objetivo, tudo tem que ter esse propósito de glorificar o nome de Deus, com tudo que você é e tem. Vai falar? Não, né? Porque estava ligado aí você. Mas pode deixar ligado, porque demora para... Veja só, devemos também orar para que Deus impeça e remova tudo aquilo que o desonra. Então veja, é dois tipos de oração. Você ora para que tudo que é em você glorifique a Deus, e ora também quando você diz: Pai nosso, santificado seja o teu nome, você está dizendo: arranca de mim o que não presta,
o que não te glorifica. Coloca em mim o que é bom para ti, o que te agrada. Então é duas orações, uma para tirar e outra para acrescentar. Veja o que diz aí 2 Reis. Devemos orar para que Deus impeça e remova tudo aquilo que o desonra. 2 Reis, capítulo 19, do 15 ao 16. E orou perante o Senhor, dizendo, veja a oração: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Senaqueribe juntou seu exército para destruir Israel. E a oração do rei é que Deus arranque isso. É uma desonra, Senhor. Um ímpio se levantou para envergonhar o teu nome. Não permita, Senhor, arranca essa desonra, arranca essa vergonha. Não deixe que o teu nome seja profanado por esse ímpio. Então você ora para que Deus vá tirando, expurgando tudo que não presta. É tipo você faz quando está com um furúnculo, uma ferida que supurou, aí você vai e espreme para que o pus saia, porque está no teu corpo, mas não faz parte do teu corpo. Então a desonra ao nome de Cristo está no meio do povo dele, mas não faz parte do povo dele. Então tem que ser espremido como pus para sair, para não estar mais no corpo. Veja o que diz Salmo 67, do 1 ao 7. Salmo 67, do 1 ao 7. Se quiserem questionar, acrescentar, perguntar, fiquem à vontade. Salmos 67, do 1 ao 7. Seja Deus gracioso para convosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão. Veja, o que é que o salmista está dizendo? Ele está pedindo que muitas coisas sejam acrescentadas para a glória de Deus. No entanto, ele sabe que isso será possível em outras nações, se Deus fizer resplandecer o rosto dele e fizer com que os seus caminhos sejam conhecidos às outras nações. Então arranca a ignorância deles, Senhor. Faz conhecido o teu nome. Eles não te temem. Mostra o teu poder para que eles aprendam a te temer até os confins da terra. É isso que o cristão deve vivenciar. Só na oração, Pai, santifica o teu nome, porque tem gente que diz assim: às vezes eu dobro o joelho e não vem assunto. Só esse pedido, Pai, santificado seja o teu nome, você falaria tanto. Senhor, não permita que seja desonrado entre os ímpios. Senhor, faz com que eu honre o teu nome. Senhor, que a minha alma honre o teu nome, não só os meus lábios, que os meus atos. Senhor, expurga de mim, e você teria muitos motivos. O Salmo 74, do 22 e 23, veja o que diz:
lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. 74:18, perdão, aí depois vai o 22 e 23. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Levanta-te, o 22 e 23 agora. Levanta-te, do 74. Ó Deus, levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Olha a inquietação do salmista. Não era nem com ele, era com Deus, as afrontas. E o salmista diz: Senhor, te levanta, não permita. Ele não suporta isso. O que é que o salmista não suporta? Ele não suporta ver o nome de Deus sendo afrontado ou deixando de ser honrado. Essa deve ser a nossa oração, para que Deus venha a ser honrado, glorificado, exaltado e nunca afrontado. É assim que Davi fez. Esse sentimento de Davi era profundo desde jovem. Precisou Davi ser velho não para entender isso. Ele ainda era um rapazote, um jovem, não estava nem pronto para a guerra ainda. E quando viu Golias afrontando o exército do Deus vivo, ele questionou os valentes de Israel e disse: como é que ele está afrontando o exército de Deus vivo? Como é que pode isso? Como é que é possível alguém se conformar com isso e não tomar nenhuma atitude? Como é possível? E aí ele diz: eu vou, ninguém quer ir não, eu vou. Mas tu está só, eu vou só. Mas ninguém te ajuda, eu vou. Precisa alguém ir. Ele olha para todos os valentes, olha para o rei, olha para todo mundo se acovardando e o nome de Deus sendo envergonhado por um gigante. Ele diz: então eu vou. E Deus o ajudou e ele foi. E quando ele foi, ele disse: olha, você vem a mim com espadas e lanças, afrontando o Deus Todo-Poderoso, mas eu vou aqui contra você em nome do Senhor. E Deus o honrou. Ou seja, ele era zeloso pelo nome de Deus, ele não aceitava afronta ao nome de Deus. E você se incomoda com isso? Você se inquieta porque tem pessoas aí fora que nem conhecem ele e não glorificam ele por isso? A gente tem que questionar o nosso compromisso nesta vida com o Senhor. Veja o que diz o Salmo 97, o versículo 7. Diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Isso aqui é o salmista orando a oração do Pai Nosso, na primeira petição. Ele está pedindo para que sejam confundidos, envergonhados, aqueles que servem a deuses falsos, a ídolos. Então isso é pedir para que Deus seja santificado. E para terminar o estudo de hoje, nós vamos ler Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, 17 e 18. Além de você orar por você, além de você orar para aqueles que não conhecem o Senhor, você deve orar para que os seus irmãos que estão crescendo junto com você também tenham esse entendimento. Efésios capítulo 1, 17 e 18 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, num pleno conhecimento dele, iluminando os vossos corações, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos.
Então sua oração tem que ser assim, constantemente. Ele vai responder. Se você tem esse interesse, se isso te inquieta, se isso é sincero, Ele vai te responder, Ele vai te atender. Agora faça isso, ore constantemente, pedindo que Deus coloque em você tudo que o agrada e tire de você tudo que o desonra e envergonha o nome dEle. Para que você tenha coragem de sair dos seus pensamentos as palavras que glorificam a Deus, e para que você ande e haja de acordo com aquilo que também glorifica a Deus, para que tudo em você seja louvor e glória a Deus. Amém, irmãos?